Olá, sexto ano! Eu sou Ana de Lourdes, professora de Língua Portuguesa da Escola Municipal Padre Leonel Franca. Eu estou aqui para comentar o MCE de 30 de novembro, as atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 8 e 9 desse material, para todo o sexto ano da oitava CRE. Sexto ano, nós estamos começando as atividades na página 8 com o texto Cariocas das classes mais altas passaram a doar mais após a pandemia, revela a pesquisa, né? Que é uma notícia tirada da internet. Primeira coisa, eu queria que desculpassem os barulhos que vão aparecer aí no vídeo, por conta de eu estar gravando em casa e há uma obra aqui no vizinho. Tá ok? Bom, começando aí com as questões, nós temos aí a questão 1, por quem foi realizada a pesquisa. Aí a gente consegue achar, né, quem realizou a pesquisa logo na primeira linha, até destaquei para vocês o primeiro parágrafo. Ó. Uma pesquisa realizada pela Think Tank Rio da ISPM, tá? ISPM é Escola Superior de Propaganda e Marketing, tá? Então, foi o estabelecimento aqui do Rio da ISPM. Aí depois vem a segunda questão, que a gente vai usar também esse primeiro parágrafo novamente e mais um outro, ó. No primeiro parágrafo, ficamos sabendo que a metade dos entrevistados realizam doações. Que número corresponde a essa parcela dos entrevistados? Então, está dizendo, ó, ali, uma pesquisa realizada, Aí eu vou para... pelo Think Tank, Rio da ISPM, sobre o comportamento solidário das pessoas durante a pandemia da Covid-19, aponta que, mesmo antes da crise, metade dos entrevistados realizavam doações esporádicas ao longo do ano. Vou parar aqui, tá? Então, a gente sabe que metade das pessoas que foram entrevistadas, elas já faziam essas doações normalmente, antes da pandemia mesmo, né? Só que eu quero saber que número corresponde a essa parcela dos entrevistados. Então, eu tenho que saber o total de entrevistados para eu calcular a metade. E eu só vou encontrar esse número total de entrevistados no último parágrafo, que eu destaquei ali para vocês também, ó. Vou ler a última frase desse último parágrafo. O estudo do Rio e ISPM foi realizado de forma online entre os dias 29 de junho e 5 de julho, com 200 moradores do Rio de Janeiro. Então, o total de 200 entrevistados, metade, né, que já tinha que já realizavam doações normalmente, então 100 pessoas, 100 dos entrevistados que já tinham esse costume de fazer as doações, ok? Agora, vamos dar uma lida aí na questão 3. Ó. O que fez mudar os volumes doados, ou seja, a quantidade de doações. Aí a gente vai observar essa informação lá no segundo parágrafo, tá? Ó, as mudanças do cenário econômico, com aumento de desemprego e perda de renda, porém, alteraram os volumes doados por moradores do Rio de Janeiro, de acordo com a classe social. Então, o que faz essa mudança aí foi a crise econômica, né? Que fez com que, assim, algumas doações caíssem, né? Vamos olhar com carinho a questão 4, que a gente vai precisar observar mais informações, né? Leia novamente o título e responda. Como são os entrevistados? Aí eu destaquei o título ali para vocês, ó. Cariocas das classes mais altas passaram a doar mais após a pandemia, revela a pesquisa. Então, as pessoas
como são essas pessoas entrevistadas. São cariocas ou pessoas que moram no Rio, tá? E elas são das classes mais altas. Isso não quer dizer que elas sejam de classe alta, tá? Elas são das classes mais altas. Aí a gente vai confirmar em 2 parágrafos que eu destaquei para vocês mais adiante. Continuando aí os comentários sobre a questão 4, vamos observar, eu destaquei o segundo parágrafo e o terceiro, né? Aí, no segundo parágrafo, a gente tem ali naquela última frase desse parágrafo: segundo Karine Caram, pesquisadora do CERRIO e ESPM, pessoas com renda acima de 15 salários mínimos mensais passaram a doar mais após a pandemia. Então, eles dividiram aí em grupos. Então, nós temos pessoas com renda acima de 15 salários mínimos. Então, esse grupo passou a doar mais após a pandemia. Agora, no terceiro parágrafo, já fala de um outro grupo, ó. No outro espectro, pessoas com renda mensal de até 3 salários mínimos tiveram de reduzir os recursos doados. Então, essa parcela aí de pessoas com ganho de até 3 salários mínimos, eles reduziram o que eles doavam, né? Então, pessoal, se a gente tem um grupo que ganha até 3 salários mínimos, a gente tem grupo acima de 15 salários mínimos. Pessoal, nós não temos aí, a gente não pode dizer que tem a classe alta aí sendo entrevistada, tá? Por isso que eu fiquei repetindo, ó, as classes mais altas, tá? Então, a gente não tá naquela parte de baixo de pessoas que têm uma renda mínima da mínima da mínima, tá? Por isso que foi falado das classes mais altas, quer dizer, aquelas pessoas que têm alguma renda e que têm possibilidade de doar. Então, não é o grupo daqueles que precisam das doações, tá ok? Eu destaquei para vocês agora o terceiro parágrafo e vamos ler a questão 5 para a gente buscar nesse terceiro parágrafo a informação. Ó. Por que motivo uma parcela pequena da população reduziu as doações segundo o texto? Aí tem ali, ó, nesse terceiro parágrafo, ó, uma pequena parcela da amostra consultada, 3%, disse ter reduzido a ajuda prestada por falta de confiança nas instituições para as quais os recursos são destinados, né? Então, aí, por conta, né, da falta de confiança nas instituições. Agora vamos à questão 6. Qual é a forma de doação preferida entre os entrevistados e a que eles menos utilizam? Aí a gente vai observar essas informações no último parágrafo do texto, né? Então, a preferida deles é a doação em dinheiro. E a que eles menos utilizam é a das cestas básicas, né? Vamos agora para a página 9, eu vou ler aquele retângulo amarelo que tem logo acima da página 9, tá? Auxiliar alguém com as compras, ajudar alguém a atravessar a rua, ouvir quem precisa de apoio ou até mesmo um abraço. Existem muitas maneiras de sermos solidários. Qual é a sua? Para refletir, então, tá? Então, nós temos agora o texto 2, tá? Que é um texto com linguagem verbal e também tem um quê de linguagem não verbal, que mesmo tendo muita coisa escrita, a gente vai precisar de alguma informaçãozinha trazida por algo que não seja verbal, tá? Leia a capa da revista e responda. Então, essa foi a capa da revista Veja, numa determinada data aí durante a pandemia, né?
O que parece ser a imagem disposta na capa da revista? Olha só, gente. Essa imagem, né, que tá aí, que ela parece ser? Parece ser um bilhete, não é isso? Ó, olá, vizinhos idosos ou que não podem sair de casa. Né? Que o bilhete ele começa assim, normalmente, né? Com um chamado, com um vocativo, uma saudação, né? E olhem bem aquela tirinha ali meio amarela, né? Parece ali que é um durex, que é alguma coisa que está colando esse bilhete a uma parede, alguma coisa assim, né? Então, o que parece ser a imagem disposta na capa da revista? Parece ser um bilhete colocado num determinado lugar, né? E a gente percebe que é um bilhete também, até por conta da mensagem que está aí, né? Da maneira como está disposta, tá certo? Então, eu já estou respondendo parcialmente a questão 2. Ó. Como você chegou a essa conclusão? A partir do desenho, né, com a fita adesiva, aí, e a própria disposição das palavras, o chamamento junto com a saudação ali logo no início, né? Então, essas características aí que foram apresentadas, que dão essa dica de ser um bilhete que foi colado num determinado lugar, né? Bom, a questão 3. Quem são as pessoas que precisam de ajuda? Né? Olá, vizinhos idosos ou que não podem sair de casa. Querem uma ajuda? Vamos ao mercado e farmácia, passeamos com o cachorro, podemos conversar, né? Pelo interfone. Conte com a gente. Aí tem o nome do pessoal e o apartamento. Então, isso deve ter sido colocado embaixo assim, da porta de uma entrada de um prédio, né? Então, as pessoas que precisam da ajuda são os idosos. Questão 4. Quais são as pessoas que estão dispostas a ajudar? Olha só, gente, não é caso de copiar o nome das pessoas, não. É só nós falarmos que são aqueles vizinhos, né, que estão ali com seus nomes escritos e destacados no bilhete, tá bom? Na questão 5, na manchete da revista de Solidariedade, pega. Explique o sentido dessa frase. Como a gente está falando nessa questão de vírus aí o tempo todo, a pandemia por causa do coronavírus, né? Então, tem essa questão de pegar a doença, né? O vírus vai, infecta a pessoa e transmite de um para o outro. Então, esse solidariedade pega, né? Tá aproveitando essa ideia da questão da infecção por conta do vírus, de pegar ou não o vírus, de pegar ou não a doença, mas esse pegar é no sentido da pessoa ser influenciada, a ideia, né? Influenciar, solidariedade pega. Então, essa ideia da solidariedade, a gente pode influenciar as outras pessoas. Na questão 6, né, nós temos que observar aí o subtítulo, né? No subtítulo conhecemos quais foram as ações do coronavírus. Destaque-as do texto, escreva abaixo. Eu sei que está difícil para ler, né? Mas com um pouquinho de esforço a gente consegue, né? O coronavírus espantou os cariocas das praias, ofuscou por hora a alegria da cidade, mas fez germinar em muita gente o nobre espírito de ajudar o próximo. Olha que bacana! Vamos agora observar a
produção textual, né? A proposta de produção textual. Aí eu vou ler para vocês esse quadro, aí esse quadrado aí laranja. O que a imagem ao lado diz para você? Aí no nosso caso eu coloquei embaixo a imagem um pouco abaixo, né? O que representa a chuva e o guarda-chuva? Pense em tudo isso e escreva um pequeno texto no qual você expõe a sua opinião sobre como é ajudar alguém sem que seja com bens materiais. Aí, olha, observando a imagem, a gente tem aí uma pessoa procurando ajudar a outra, mas não é exatamente com um bem material, é com uma atitude, tá? Aqui é uma atitude aí de emprestar o guarda-chuva, e porque a pessoa está ali no meio da chuva. Mas isso é só um exemplo, tá? É para a gente perceber que é possível a gente ajudar sem que precise doar um alimento, uma roupa, né? Tanto é que naquele retângulo amarelo que a gente leu, né? Está falando desse tipo de ajuda, ó, auxiliar alguém com as compras, ajudar a atravessar a rua, ouvir quem precisa de apoio e até mesmo um abraço. Então, existem inúmeras maneiras de nós sermos solidários, né? De nós ajudarmos os outros. Então, vocês vão pensar nessas outras formas, vão olhar a imagem, vão pensar aí nessas perguntinhas que foram dadas, então vão pensar aí nessa questão de ajudar sem ser com bens materiais e vão escrever um pequeno texto, tá ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês se cuidem, procurem na medida do possível fazer as tarefas remotas, e esse é o último vídeo do ano aí do MCE, tá? Até a próxima, até as próximas.